Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar da regulação do trabalho no mundo digital. Bom, e para falar sobre isso, ninguém melhor que a Julice Salvani, professora do programa de pós-graduação de Políticas Públicas na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Rafael Grogman, professor de Estudos Críticos de Plataformas e Dados da Universidade de Toronto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu já vou entrar na seguinte questão. Nós estamos vivendo uma intensa dataficação, uma intensa digitalização que atinge o sistema socioeconômico, a cultura, a política, enfim. O David Harvey, em 2022, ele disse que agora nós temos Jeff Bezos em vez de Henry Ford. E com isso, ele traz o problema, o velho problema do capitalismo, que agora está extremamente ampliado, que é a concentração de riqueza, de poder e suas implicações no trabalho. E aí eu começo diretamente perguntando aqui para a Julice, quais são os principais ou as principais implicações dessa digitalização, dataficação no mercado de trabalho, na vida dos trabalhadores? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, Sérgio, nesse Prazer podcast. É meu. Olá, Rafael. Falando um pouco sobre esse assunto, o que a gente costuma dizer é que assim, é mais um processo, dentro de tantos que já tiveram na história do capitalismo, e agora com algumas entranhas ou algumas camadas de ocultação, que são possíveis por conta dessa questão do trabalho orquestrado ou desenhado, em meio a essas plataformas digitais. Sim, se de fato a gente teve o Fordismo, o Toyotismo, o Taylorismo, agora é a plataformização. Não que se inaugure maneiras assim exatamente novas, de exploração e dominação, porque isso a gente sabe, que vem de algo que é de longa data, algo que é contido assim, no cerne do próprio capitalismo, mas agora a gente tem, como diz o subtítulo do nosso livro, Trabalho por Plataformas Digitais, do aprofundamento da precarização. Peraí, Julice, peraí, que livro é esse? Fala aí essa novidade para a nossa audiência aqui do Tecnopolítica, por favor. Então, Rafael e eu estamos lançando um livro, pela Edições Sesc, cujo título é Trabalho por Plataformas Digitais, do aprofundamento da precarização à busca por alternativas democráticas, que conta, inclusive, com um prefácio ilustre do professor Sérgio Amadeu, que nos engrandece muito. Basicamente, a gente vai falar sobre que trabalho é esse que está acontecendo nessa relação com as plataformas digitais, porque ao mesmo tempo que a gente tem a recriação de velhas instâncias de exploração e dominação, a gente tem outros aspectos que diz respeito ao aprofundamento da precarização. Eu diria, assim, Sérgio, que nessa relação, como foi desenhada a tua pergunta, da relação do trabalho com essa questão dos dados, com essas plataformas, o que eu acho que a gente pode considerar é que tem um agravamento na questão da visibilidade das próprias condições do trabalho, na invisibilidade das próprias condições de trabalho, porque mesmo com um histórico de informalidade, que é parte do contexto brasileiro, mesmo assim, a gente tendo um histórico de relações de trabalho desprotegidas, isso então a plataforma definitivamente não inaugura, ela simplesmente massifica, amplia, e é o que a gente imagina, pode ser que venha, inclusive, a regularizar a desregularização, que venha assim, regularizar a ausência de direitos, paulatinamente ou com os desdobramentos recentes, mas assim,
o que a gente tem é a ocultação da relação de questões importantes dessas relações de trabalho, né? Por exemplo, uma questão importante é a remuneração. Mesmo para um trabalhador, né, vamos considerar que não tenha tido, historicamente, né, relações de trabalho protegidas, por exemplo, por uma CLT, normalmente esses trabalhadores e trabalhadoras sempre puderam precificar o seu trabalho. Então, quando a gente chama um pintor ou quando vai no cabeleireiro, né, a pessoa diz, olha, esse serviço custa tanto, e aí, conforme vai aumentando o valor do leite, do feijão no supermercado, a pessoa vai aumentando o valor que ela repassa o serviço dela. Agora, as plataformas entram como atravessadores importantes, por exemplo, nessa relação, e aí a gente poderia falar de outros tantos aspectos, né, de trabalho, mas só para exemplificar. Porque o que a gente percebe é que os trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes não têm claro do quanto que eles vão ganhar para realizar determinada atividade, né? Ou qual será o valor repassado, qual é o percentual que é repassado a eles, né? Fora que acontecem outras várias taxas e aparecem outras tantas obrigações assim nessa relação que acabam onerando e acabam pesando, né, para o trabalho também. Então, há uma ocultação das relações de trabalho, de aspectos básicos, né, dessas relações. Então, portanto, há um aprofundamento da alienação, porque esse trabalhador, nessa mediação da plataforma, ele está cada vez mais distante da compreensão do próprio trabalho, dos próprios direitos, daquilo que ele próprio tem enquanto né, deveria ter claro, né, nessa questão produtiva, né? Então, por isso que é um aprofundamento da precarização, uma retirada, né? Não só a continuação né, da ausência de direitos, o que não é exatamente uma novidade, mas o aprofundamento né, por outras tantas camadas que vão fazer com que essa exploração acabe assumindo contornos ainda mais sutis, né, e passando muitas vezes desapercebidos, né, como, por exemplo, a questão do tempo do trabalho. Ô, Julice, mas você está colocando um problema aqui, eu vou retomar, mas vou perguntar um negócio para o Rafael aqui, que é interessante que você colocou, né? Existe um reforço dessa alienação, né? E isso, Rafael, será que tem a ver essa alienação do trabalho? Ela fica mais complexa ainda quando essas plataformas lançam o termo empreendedor, colocando o trabalhador, em vez de ser trabalhador, na condição de alguém que é livre, super livre, mais livre do que o trabalhador assalariado. É isso mesmo? Mais ou menos, Sérgio. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui no Tecnopolítica de novo. Eu participei quando ainda era presencial, então isso parece uma outra era, né? É verdade. Prazer estar aqui com o Julice para a gente falar um pouco desse tema e de falar desse livro, Trabalho para Plataformas Digitais, pelas edições Sesc, que a gente está muito feliz, na coleção Democracia Digital, e tanto as possibilidades quanto os constrangimentos a isso, né? A gente está falando do velho capitalismo, Sérgio, mas o velho capitalismo que, quer dizer, a gente não defende teses de tecnofeudalismo ou qualquer outra coisa que se fale, está falando de um velho capitalismo, mas que vai renovando os seus tentáculos, e que tem novas nuances. E que a plataformização para a gente não é uma coisa puramente técnica, até porque isso nem realmente existe, né? Tecnopolítica está sempre aí, mas como uma síntese de outros elementos que vinham sendo construídos. A flexibilização do trabalho é o primeiro passo. Eu lembro que há 12 anos eu fiz meu mestrado sobre jornalistas freelancers. Quando eu olho meu mestrado antes assim, das plataformas, já tinham condições ali no discurso deles, nas práticas do que significava eles serem jornalistas PJ, como isso se generalizou nessa última década. E isso, né, estou falando de uma fração de classe que é graduada, que Sim. às vezes nem se achava, uma dos resultados da dissertação lá atrás
era que os jornalistas não se achavam trabalhadores, eles eram intelectuais, eles eram outra coisa. Então, isso foi criando este caldo. O empreendedorismo, se você for pensar, desde lá do livro do Foucault, que você cita no prefácio, e depois o debate no Brasil ficou muito conhecido a partir do livro do Christian Laval e do Pierre Hadot, da Nova Razão do Mundo. Esse debate vem bem diante das plataformas também. Então, essa governamentalidade empreendedora é como se fosse uma das bases para isso. Mas uma coisa importante é dizer que ao redor do mundo e também no Brasil, não é que os trabalhadores aceitem essa racionalidade empreendedora. Eles estão, ou como nós, estamos incrustados nela. Na universidade, por exemplo, ninguém nos falou, a gente aceita usar o índice H e aceita usar o Google Scholar para poder medir nossa produção. A gente está nesse jogo, né? Que não foi a gente que desenhou. E aí a gente pode rejeitar, a gente pode criar. Atualmente tem até está forte aqui na América do Norte a questão do neoludismo, da recusa a determinadas coisas, mas a gente vai lidando com isso. Os trabalhadores também, não é que eu acho que se em algum momento eles se acharam empreendedores, depois dos protestos de 2020 dos entregadores, eles nunca não acharam mais. Não, nós somos trabalhadores, queremos tanto a flexibilidade, mas queremos direito. Não queremos trabalhar num emprego de merda, você pode usar essa expressão aqui, de 8 a 5, porque tem isso, né? É ainda menos pior, ou às vezes é coisa menos para trabalhar aqui, mesmo que eu não tenha direitos e tal, porque antes era muito pior. Ou a minha sensação de trabalhar aqui eu já não aguentava mais. Então, tem até um texto do colega nosso, Mark Grant, que foi premiado, chamado Good Gig, Bad Gig. E como ao redor do mundo, especialmente no sul global, os trabalhadores têm um pouco da sensação, nossa, eu posso fazer meu horário, mas é horrível, eu não tenho direito. Então, a boa parte das questões vem disso. E quando a Julice fala de mediação, tem uma coisa que a gente bate no livro, que é importante, conceitual. Eu acho que é uma questão conceitual que a gente traz que outros textos não trazem. Porque, de um lado, as plataformas falam que elas só são intermediadoras do trabalho, que é uma discussão que também pega a plataforma de mídias sociais, que elas são empresas de tecnologia, não são empresas de transporte, essa coisa toda, essa questão puramente ideológica. E, por outro lado, para reforçar que não é uma mera intermediação, alguns colegas, acertadamente, da sociologia do trabalho, vão dizer que o trabalho não é intermediado, é um trabalho subordinado, é um trabalho controlado por plataformas. Isso é importante de falar. Mas o que a gente retoma é que a noção de mediação, seja via Raymond Williams, via estudos culturais britânicos, seja via a tradição que pouca gente de fora da área da comunicação vê, do Martim Barbeiro, dos meios das mediações, de que a mediação é sempre perpassada por controle e por poder. Então, quando nós estamos falando de mediação, trabalho mediado por plataforma, a gente está falando sempre também de controle e de subordinação. E que é importante reconhecer essa trajetória histórica conceitual do conceito de mediação como lugar de conflito e não como lugar de mera passagem. Uhum. Na verdade, várias correntes, né, do pensamento social ou antropológico, o próprio Bruno Latour, que é de outra área, ele diz que, ele fala, olha, não está acontecendo, ele usa outro termo, né? Ele fala intermediação, isso não é uma intermediação, é uma mediação, e aí ele usa a mediação exatamente como uma interferência, e é o que acontece, né? Eu já vi várias pessoas descrevendo, eu acho que vocês mesmos já falaram, se o Uber quiser, ele manda um conjunto de motoristas para uma região da cidade, ele não é um mero, o motorista faz o que quer, ele é, na verdade, como você bem colocou agora, subordinado à gestão do algoritmo. E o algoritmo faz aquilo que interessa à empresa, né? Então, isso é bastante complicado, porque ele é invisível, né? Ele não é. E Diga. mesmo os YouTubers, por exemplo, quer dizer, se você pensar essa subordinação, é uma das questões que a gente coloca, como ir além de pensar os mais visíveis entregadores e motoristas, considerando que a plataforma do trabalho tende a afetar todas as áreas de trabalho, mas também com especificidade de maneiras distintas.
considerando as diferentes interseccionalidades também, se é trabalho doméstico plataformizado, ou a gente está falando de criadores de conteúdo, ou sei lá o nome que a gente vai usar para YouTube, Instagram, TikTok, ou treinar inteligência artificial em plataformas tipo Amazon Mechanical Turk. Como se Sim. compõe todo esse mundo do trabalho. A questão é que essas plataformas estão revestidas de suposta impessoalidade, né? Porque é como se não tivesse alguém ali decidindo, e, na verdade, a gente sabe que tem, né? Como se essas regras não fossem montadas, orquestradas, né? Como se não tivesse controle. Então, a gente sabe que tem, e tem até mais, porque ele não é visto, né? Então, é isso também que vocês falavam sobre o lado bom da plataforma, né? A gente ouve às vezes os trabalhadores falando: eu não vou mais fazer processo seletivo, ir lá ter que passar por entrevista, entregar currículo, a plataforma é tudo tão simples e fácil, né? E eu não tenho como ser demitido, mas na verdade há uma seleção, ainda que ela não apareça, e há a demissão, que agora a gente chama de bloqueio, né? E que Bloqueio. acontece muitas vezes sem nenhum tipo de explicação, então esses trabalhadores são simplesmente bloqueados da plataforma e precisam encontrar alternativas para poder continuar trabalhando, e não são tantas, né? Porque eu também tenho aquela impressão de que um mercado é totalmente aberto, né? De que esse espaço está ali para qualquer um que queira empreender e construir a sua própria plataforma, mas a realidade é que não é bem assim. A gente tem um monopólio ali colocado, né? Em 2, 3 empresas no máximo ali nesses segmentos que são um pouco maiores, né? E mesmo grupos que a gente vê que tem uma iniciativa de tentar buscar o seu próprio organizar o seu próprio trabalho, né? Dessas plataformas que são controladas pelos próprios trabalhadores, a gente vê uma dificuldade muito grande, né? De conseguir entrar nesses meios ainda bastante restritos. Então, a verdade é que essas plataformas fazem as suas próprias regras, né? Se colocam como meras intermediadoras, e aí, nesse caso, não se responsabilizam por nada, porque não são elas, né, que estão contratando, elas simplesmente fazem o favor de colocar o trabalhador lá para pegar aquele pedido do restaurante. Então, assim, como se elas simplesmente estivessem aparecendo como um canal de simples comunicação, né? E, na verdade, não é, né? Elas são empresas, acima de tudo, e que deveriam se colocar no lugar de empregadoras que são, né? Primeiro que tem que ser chamadas como empresas, como corporações, né? E que têm responsabilidade sobre toda a cadeia produtiva e que produzem, dentro dessa lógica de comunicação, produzem cultura, produzem sentido, produzem né, um modo da gente ser, agir e se interrelacionar, né? Produz sociabilidade. Então, acho que tem várias coisas ali nessa relação que precisam ficar claras, assim, né? Então, acho que o livro que a gente aborda numa perspectiva mais introdutória, assim, isso mesmo que o Rafael falou, nessa busca por tentar conceituar questões que são basilares, né? A compreensão desse fenômeno da plataformização, porque às vezes se vê uma confusão muito grande, né? Uma sobreposição de conceitos ou algumas coisas que são tratadas de maneira difusa. Então, o nosso exercício foi justamente tentar reunir algumas questões importantes assim para que se possa conceitualizar isso dentro da lógica das plataformas. Então vamos lá, antes que as pessoas esqueçam, o livro está disponível online nas livrarias em geral, e o livro ele se chama Trabalho nas Plataformas Digitais. Ali tem um subtítulo que eu não decorei. Trabalho nas plataformas digitais. Trabalho por plataformas digitais. Por Trabalho por plataformas. por plataformas digitais, e o subtítulo. Do aprofundamento da precarização à busca por alternativas democráticas. Antes de entrar nas alternativas democráticas, eu ainda quero explorar algumas questões, aproveitar que vocês estão aqui, a autora e o autor do livro, e quero colocar duas questões que são bem complexas no meu modo de ver. A gestão algorítmica é um termo utilizado por vários pesquisadores.
Gestão algorítmica é a gestão de atividades tecnológicas, até de empresas, de plataformas, por sistemas algorítmicos, em geral utilizados por inteligência de máquina, que se chama, na verdade, impropriamente de inteligência artificial, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, essa gestão algorítmica, ela traz muitas diferenças da gestão burocrática do trabalho ou não? Tem um pesquisador americano, na verdade indiano, ele chama Anish. Ele diz que é diferente, a gestão burocrática é diferente a gestão burocrática, aquela de competências definidas, verticalidade, enfim. Essa algorítmica é diferente, porque ela retira o que a burocracia sempre vai ter, que seria a maleabilidade, as ações, as decisões daquele que é o humano em função daquela gestão, daquela atividade. O que vocês acham disso? Bom, eu vou falar do meu ponto de vista, Julista, talvez tenha um pouco diferente dizer Não, que mas vamos lá, isso é bom. o Anish, eu tive com ele esses tempos, é um grande pesquisador, ele foi um dos primeiros a falar de migração virtual, ainda lá nos anos 2000, e com esse nome e sobrenome com o mesmo nome, né? Anish. A gente fala no livro de gerenciamento algorítmico, eu prefiro traduzir algorithmic management por gerenciamento algorítmico, para enfatizar essa questão de como os trabalhadores são gerenciados e tal. Acho que tem nuances, entre, óbvio, diferenças entre um e outro, mas, ao mesmo tempo, tem um texto que a gente se apoia muito de dois colegas, daqui a pouco eu vou também anunciar uma bomba aqui para você, de uma novidade, um off para todo mundo do seu podcast. Aguarde, o Léo Dias. Fica ligado. O Niels Van Dorn e a Julie Chen, eles vão falar o que vem primeiro, o gerenciamento algorítmico ou a dataficação. E uma das conclusões deles é que as pessoas têm falado muito de gerenciamento algorítmico, que esse é o grande segredo das plataformas, sendo que o gerenciamento algorítmico talvez não seja nada sem a dataficação, que talvez a resposta também esteja no que outros colegas, o Nils Van Dorn é um desses autores também, do valor dual de produção dos dados em relação às plataformas. Que do ponto de vista de economia política, de quem extrai valor, a resposta talvez esteja mais aí do que propriamente no gerenciamento algorítmico. Mas a professora de administração vai justamente responder essa questão da... Fala aí, Júlio. Então, a minha concepção sobre essa questão é que, bom, a gente teve um momento antes, né, da burocracia, assim, né, que é o pré-burocrático. A gente tem toda uma organização burocrática que me parece que veio, assim, para ficar, né, até que se prove o contrário, né. E eu ousaria chamar, né, esse momento das plataformas, assim como outras tantas formas de gestão, assim, mais gerencialistas, das organizações, como pós-burocrático. Não diria que é aburocrático ou não burocrático, né? Diria que tem algo pós, né? Não deixa de ter toda uma burocracia, né? Não deixa de estar organizado em torno de uma burocracia, mas há outras questões assim que são colocadas, que é justamente esses outros níveis, né, em que o controle vai aparecer, né? Então, na verdade, as pessoas são cada vez mais a coisa do autogerenciamento, né? Como é que é a autoalienação subordinada, né? Eu estou ciente, desejo continuar, né? Que é um pouco do que o Rafael falava. Na verdade, a gente não aceita isso, só que eu não tenho muito para onde correr, né? Então, você está ciente que vai ser avaliado o tempo todo, você está ciente que está imerso numa lógica de extração de dados, está ciente de que tem um algoritmo controlando os trabalhos e mandando os trabalhadores para um lado para o outro, impedindo que outros trabalhem e distribuindo as tarefas de maneira desigual por conta da cor da pele ou por conta do gênero, né? Então, assim, então tem várias questões que estão colocadas ali, mas isso vai aos pouquinhos assim impedindo que as pessoas tenham uma reação mais direta, né, como aquela
a nível burocrático. Paradoxalmente, elas também vão constituindo estratégias para lutar, né, dentro desse outro contexto. Então, isso que o Rafael sempre fala, que as plataformas são um laboratório de lutas de classe, porque a gente está vendo também, né, ao mesmo tempo que há uma complexidade colocada nos modos de controle, há também uma reinvenção das formas de resistência, então isso também é associado, né? Não quer dizer que as pessoas estejam simplesmente aceitando né, aguentando tudo, mas elas também estão resistindo. Mas é o que me parece que há um sujeito oculto ali, né? Nessa questão desse modelo pós-burocrático, porque a presença cada vez maior dessa tal de mão invisível controlando, né? Não só as pessoas, né? Mas essas organizações fazendo várias mágicas, né? Então, assim, é possível que as organizações se mantenham não só explorando o trabalhador hoje em dia, mas, sobretudo, explorando dados. Então, isso lhes dá uma força muito grande, né? Especialmente quando a gente vai falar da entrada de outras organizações e não predatórias, né? Ou essas com uma perspectiva do cooperativismo, né? Isso acaba sendo algo que vai importar bastante, porque há uma concorrência que é muito desleal, né? Para a entrada de outros tipos de organização. Julice, você falou uma coisa agora, antes de entrar na questão do que é possível fazer, das resistências, né? Eu queria primeiro constatar uma coisa. É curioso, né? O algoritmo é invisível quando a gente o utiliza, porque a gente vê a interface, a gente não vê o algoritmo. E tem tudo a ver com essa mão invisível, né? É que você falou agora da mão invisível, eu falei, nossa, tem uma relação aí da invisibilidade, né, da tal da mão e do algoritmo. Mas não era isso que eu queria falar agora. A segunda questão que eu tenho é o seguinte: será que o capitalismo, que tem esse projeto, o Pasquinelli fala de mecanização da razão, outros já falaram isso, né? E será que nós não estamos vendo um processo de avanço grande, de destruição daquilo que é uma das categorias fundamentais do trabalho assalariado, que é o contrato? Você substitui o contrato, você liquida o contrato. O que você acha disso, Rafael? Isso não é uma mudança que está acontecendo generalizadamente no mundo do trabalho? Você pega o pessoal de desenvolvimento, hoje o cara tem um contrato, mas é um contrato não de trabalhador, é um contrato de empresa. O que você acha disso? Exato. E por isso que a gente fala que isso antecede as plataformas. Se for pensar a introdução do MEI no Sim, olha. Brasil, isso antecede essas plataformas. Eu vou de novo voltar, eu acho que eu preciso revisitar essa minha dissertação de mestrado, que ela está me assombrando. Na época que a gente entrevistou, que a gente conversou, que fez tanto o perfil do jornalista em São Paulo, com a professora Roseli Figo, quanto a minha dissertação sobre jornalistas freelancers, vários deles eram freela fixos para Folha ou para Abril. E aí eles falavam isso, freela fixo. E aí o freela fixo basicamente é o que hoje é o contrato. Eu que falava, você é CLT ou é PJ dentro da agência? Sim. Isso foi mudando e se ajustando. Mas a raiz estava lá, afinal, você é freela ou você é fixo, né? E isso também vem de antes. Então, o que foi acontecendo foi uma generalização e uma naturalização de todas essas relações, né? Pela própria facilidade, no caso dos desenvolvedores de software, por exemplo, da facilidade de trabalhar em outros países, que até é uma questão que o próprio Anish toca também, né? Do que seria uma força de trabalho digital global e como que rola esses fluxos também migratórios em relação a alguns setores, né, que trabalham por plataformas que não necessariamente são os entregadores ou os motoristas. Então, isso acaba sendo também um desafio para o direito do trabalho. Um colega nosso, Rodrigo Carelli, que é professor da UFRJ e procurador do Ministério Público do Trabalho, sempre fala que nunca foi tão fácil, tecnicamente, comprovar a relação de emprego, porque você tem todas as informações, os dados lá. Isso nunca ficou tão claro do ponto de vista dos dados, né?
mas o quanto que isso é uma questão. Tem um outro ponto aí. Eu orientei uma dissertação de mestrado quando eu estava no Brasil, do Fabrício Barilli, sobre os softwares de vigilância no trabalho. Ou seja, como também foram crescendo outros mercados paralelos intermediários a exatamente as plataformas, que são softwares tipo Time Doctor, TerraMind, que o chefe é capaz de saber se o trabalhador minimizou a tela é, Sim, durante uma conferência e avisa, ó, o cara minimizou a tela. Esse mercado cresceu muito durante a pandemia. pandemia. E também supernaturalizado como motivo de eficiência e tal. Mas mesmo os trabalhadores, treinadores de inteligência artificial, os chamados data workers, os trabalhadores de dados, para Amazon Mechanical Turk, Appen e tal, eles é interessante alguns pontos, né? Um é que eles anunciam no LinkedIn às vezes que eles treinam dados para inteligência artificial. A gente achou vários trabalhadores porque eles colocam orgulhosamente no LinkedIn treino inteligência artificial, trabalho em projetos da Microsoft e tal. O que uma colega minha das Filipinas, a Cheryl Soriano, vai falar que é você tentar se sentir parte de uma classe global de trabalhadores de tecnologia, ao mesmo tempo que você está super precarizado na ponta Sim. da cadeia de valor. Então, um pouco é, dessas questões, assim, né? E as empresas também, tipo Amazon Mechanical Turk, Apple, Lionbridge e tal, elas se colocam muito. Você vai ter uma força de trabalho global 24/7 à sua disposição. Você vai ter dados bons, porque não é só bot, são seres humanos fazendo isso. Então, como isso é valorizado. E mesmo nas fazendas de clique, Sérgio. Nas fazendas de clique, uma delas que agora fechou, porque a Meta processou, Uhum. ela se colocava assim na missão dela. Somos uma startup inovadora que arrumou uma forma de suprir a dor de pessoas que desejam se tornar famosas e suprir a dor de pessoas que desejam ganhar uma renda Uau! extra e assim remunerá-las. Então, assim, também o tanto de canal de YouTube que nasceu nas últimas décadas com ganho em renda extra e ganho em renda fácil é, é muito alto. E eu vou te dizer uma coisa para você mudar para a segunda parte, que eu acho que isso pode ser um bom gancho. Sim. Mas as pessoas que trabalham em fazendas de clique, elas descobrem isso por meio de canais no YouTube dizendo que ganham renda extra, que são, em geral, gente de marketing digital e E tal. contato de WhatsApp também, viu, Rafael? Exato, coach Coach. liberal total e tal. Só que, há 2 anos, uma das fazendas de clique diminuiu o valor que pagava por tarefa de 0,01 centavo Uhum. para 0,006. Os Uau. trabalhadores ficaram putos, putos. E quem começou a greve das fazendas de clique foi o youtuber coach neoliberal no canal deles, assim, como vai ser a greve nos sites. E é muito doido isso, tá até hoje esse Sim. vídeo, como vai Muito ser a legal. greve nos sites. E aí ele explica, e o pessoal parou por 2 dias, e nos comentários tem coisas assim. Ainda bem que eu achei um canal para a classe trabalhadora ficar unida. Nós precisamos ficar unidos. Top Man, vamos paralisar esses parasitas. Isso mostra como é difícil uma organização, mas que sempre tem um geme ali que, mesmo nos lugares mais improváveis. Muito bom. Você fez o gancho. Fez o gancho. É o seguinte, Rafael. E aí eu vou começar com a Julice, o gancho. Qual a saída? É a organização do precariado? A saída é essa? É a organização para reivindicar direitos e também ou a organização em cooperativa? O que você diz? Eu acho que essas três coisas, né? A gente costuma dizer que tem a mobilização, que é a organização da classe trabalhadora, e isso talvez agora não apareça tanto no formato de sindicato, né? Ainda que os sindicatos estão aí, mais fortes que nunca, né? Tentando se erguer. Mas aparece, né, na questão de outras organizações, de coletivos, de associações, né?
e muitas delas, inclusive, com essas amarras também propiciadas pelas próprias infraestruturas tecnológicas, né? Então, se o trabalho está mediado por essas relações, a organização do trabalhador também, né? Mas acho que tem essas outras coisas, assim, a gente não pode também contar só com a questão da organização do trabalhador, ainda que seja muito importante, sem estar canalizado para um processo de regularização efetiva, né? Regulamentação efetiva do trabalho, porque eu digo efetiva porque regulamentar a desregulamentação, isso traria um problema, né, muito grande para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas eu falo assim de efetivamente a gente ter instauração de um reconhecimento de vínculo e no mínimo, né, até nos nossos grupos assim de discussões, há uma parcela significativa que concorda que simplesmente colocando, não é tão simples, né, mas assim, que simplesmente reconhecendo o vínculo seletista desses trabalhadores, a gente já teria um avanço bastante satisfatório, né, e me parece que sim, fora todas as outras questões, né, que dizem respeito a um conceito que a gente utiliza com várias ressalvas, mas do trabalho decente, né? Então, que é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente espera que se tenha e que a gente mostrou também, né, pelo relatório do Fair Work, que as plataformas no Brasil, né, como a gente vê ao redor do mundo, de modo geral, não cumprem. Ele quer participar. Aqui, ó. Aqui, Ju. Aqui, ó. Ele quer participar. Ah, vamos lá, vamos lá. Muito bom. E por um outro lado, eu acho que, e não menos importante, é essa questão das formas colaborativas, né? Eu acho que sim, daí pensar em outras maneiras de fazer a gestão, porque como eu falei assim, a gente não quer abolir os formatos novos que nós encontramos agora, de pedir a nossa pizza e de nos deslocar de um lado para o outro, né? Mas a gente quer que essas plataformas e que tudo isso que nós, de alguma maneira, ganhamos em termos da tecnologia, né? Com o advento da tecnologia, essas infraestruturas que, de alguma maneira, vêm facilitar a nossa vida, elas possam ser controladas pelos próprios trabalhadores e que esses próprios trabalhadores tenham condições de dizer sobre como serão os seus trabalhos, né? E que tenham uma remuneração justa, que tenham direitos e que tenham o controle do próprio trabalho, que assumam o controle do próprio trabalho, né? Então, o problema não está na questão da plataforma em si, né? Ou nessa interface do aplicativo, que é aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, mas está no fato de isso tá encoberto por todas essas relações de exploração, né? Por isso, recriar mais um espaço para a exploração do trabalho. Tá mudo, Sérgio. Eu não estou te ouvindo. Deu algum problema? Se o cachorro comeu sua internet. Tava aqui. Voltou. Vindo agora ou não? Então, Tá. O que você. Peraí, deixa eu só tirar ele daqui, porque ele de vez em quando ele pira aqui. Pera um pouquinho. O que você diz, Rafael, sobre a questão vamos dizer assim, do sucesso de casos de tentativas de cooperativismo? E uma outra questão que você já podia emendar. O atual governo, né, que tem um compromisso com trabalhadores, como que ele está enfrentando a questão da plataformização? agora eu que estava mudo. Sim. Vou começar, obrigado pelas perguntas, vou começar pela segunda. Tá. O governo, desde a campanha do Lula, diz que a relação com os trabalhadores por plataformas ia ser uma das prioridades, especialmente garantindo direitos, isso foi uma promessa de campanha. Aí Lula assina com Biden um acordo muito estranho para trabalho decente. Eu preciso dizer que, durante o governo Biden, teve um edital para financiamento de pesquisa Brasil e Colômbia, vindo do Departamento
de Estado dos Estados Unidos, o que também, enfim, isso tem as suas questões. E logo no início do ano, o governo anuncia que vai abrir um grupo de trabalho para discutir regulação do trabalho por plataformas, com representantes de trabalhadores, com representantes de empresas e com representantes do governo. E aí é muito interessante. Os pesquisadores sobre o tema se juntaram em janeiro e a gente fez um manifesto sobre isso, assim como os trabalhadores fizeram manifestos sobre isso. O iFood respondeu aos pesquisadores e não aos trabalhadores. E a resposta da empresa foi: aqui, nós também somos pesquisadores, nós também somos doutores. Beleza. E aí o governo faz isso. Eu considero que ao redor do mundo é uma coisa diferente do que outros países vêm fazendo, de uma questão legislativa e tal. O que eu acho que é interessante, ao mesmo tempo que é o que o Lula sempre fez, né? E que essa tradição também de uma mesa tripartite, a OIT também faz muito isso. Só que aí vai tendo conflitos, tanto externos quanto internos, um lobby muito forte por parte das plataformas. A gente tem casos de portas giratórias, ou seja, gente que trabalha para um lado, trabalha para o outro, e isso é uma constante também no universo, não só das plataformas de trabalho, mas de mídias sociais. E vai tendo alguns conflitos internos que acontecem também em outros países, por exemplo, entre sindicatos tradicionais que estão se aproximando agora da pauta e trabalhadores na base que criaram associações emergentes. Isso foi tudo gerando um caldo em um governo que não tem, ou tem pouquíssimos assessores que entendem realmente da pauta, tudo gerando para que não aconteça uma regulação que seja minimamente adequada. Para um governo que se coloca como partido dos trabalhadores, a regulação ou o que, eu não sei quando vai ser podcast, mas possivelmente quando sai o podcast, o governo vai anunciar uma PL em que institui ou normaliza uma terceira figura de trabalhador, que não é nem o empregado, nem o autônomo, mas um meio de campo. E isso é muito perigoso, Nossa. porque. é, E aí, você vai cortar isso depois, né? Não vou cortar, não. Tá bom. Então, só para se eu Isso é falava, se eu falava, ao vivo e a cores. não, tá. Só para se eu falava alguma outra coisa aqui a mais. Mas não vou falar, porque ainda não pode. Mas isso é muito perigoso, porque naturaliza ou normaliza uma situação que não é somente de entregadores e motoristas, que é o tópico de agora. E Sim, mesmo para ele, você normaliza uma subcategoria de trabalhadores claro. sob o guarda-chuva do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, ele não está falando nem de Temer, nem de Bolsonaro, que depois você vai lá. Não, é isso que as empresas querem mesmo, que seja uma regulação super fraca para ser o Claro. teto, porque são os comunistas do Partido dos Trabalhadores fazendo isso. E isso, assim, é terra arrasada total. Eu não tenho esperança, partindo para a segunda pergunta, que só a regulação resolva esse problema em todo o mundo. Eu acho que a regulação é parte dessa questão, parte importante dessa questão. Mas no Brasil, isso está super abaixo do mínimo. E aí vai se naturalizar uma situação e vai, assim, naturalizar essa superexploração em breve, né? A América Latina, aliás, as Américas, coloca os Estados Unidos e o México, coloca a América do Norte junto, é o continente pior avaliado no Fair Work, que é o projeto que a gente tem avaliando o trabalho decente de 38 países em relação às plataformas. O México é só 0. O Brasil, nesse segundo relatório, teve ainda uma plataforma local, a App Justo, que teve nota 3 em 10, mas o resto, tudo o 2, o 1, o 0. Então, isso é também um índice sobre essas questões que funcionam, que estão acontecendo. E a gente fala no Fair Work que
O nosso princípio de trabalho decente é também o mínimo. Está falando de salário mínimo, está falando de garantir EPI, está falando de se for desativado, bloqueado, ter as causas para isso. Está falando de garantia de voz coletiva e que não venha uma empresa contratar agência de publicidade para criar conta fake de trabalhador como estratégia antissindical. A gente está falando desse tipo de questão. E aí você fala do cooperativismo e das questões de sucesso. Eu estou terminando uma pesquisa agora com as cooperativas que fecharam. Com as cooperativas, principalmente entregadores, várias fecharam nos últimos um ano e meio. Assim. Até a de Berlim fechou, organizando um funeral e tal. E aí eu estou argumentando que é importante a gente aprender com as experiências que não deram certo. Por um lado, é importante dizer que startups fecham também a rodo. Claro. Né? E isso vai tudo para debaixo do tapete. Mas eu acho que para nós é importante, se a gente quer fortalecer as plataformas cooperativas, a gente precisa entender as razões pelas quais elas estão fechando. Eu publiquei agora um artigo que vai tensionar com o conceito dominante de cooperativismo de plataforma, na revista Communication Culture and Critique. Eu falo nem somente plataformas, nem somente cooperativas, tecnologias de propriedade de trabalhadores a partir de baixo. Eu falo, olha, o conceito de cooperativismo de plataforma talvez seja muito nova-iorquino, porque aqui a gente tem muito forte a tradição da economia solidária, que não sempre é cooperativismo, coletivos, movimentos sociais, como o MTST. O caso do contrato de quem luta do MTST não é isso, não é nem exatamente uma cooperativa, nem exatamente uma plataforma, mas está falando de um olhar que vai juntando lá questões da economia solidária e das tecnologias livres, ou articulando coisas que o Brasil mesmo já tem histórico disso. E eu vou chegar lá em 2 minutinhos. Isso para dizer que nesse texto eu falo que os desafios do cooperativismo de plataforma são desafios históricos, desafios econômicos, que se agravam com questão de efeito de rede, desafios políticos de governança interna ou de possibilidade de cooptação por uma racionalidade também que não seja mais a questão política de cooperativa, de propriedade de trabalhadores, e um desafio tecnológico, tanto de custos, mas de construção dessas tecnologias. E eu argumento que o desafio tecnológico tem sido mais bem sucedido, que os trabalhadores têm arrumado maneiras criativas de construir essas tecnologias, mas que se mantêm desafios políticos e econômicos. Eu considero fortemente que se a gente está falando em uma soberania tecnológica, a gente está falando de soberania nacional popular, a regulação só não basta, porque ela vai só legitimar a nossa dependência em relação a essas plataformas. Ou seja, é preciso fomentar, com o papel do Estado também, e note, não o Estado tendo os próprios aplicativos dele, que isso é uma furada. Durante a campanha no ano passado, me perguntaram se o Uber do povo... Não é isso. Aliás, nem estou falando do Estado ter cooperativa de motoristas, prefiro que invista em transporte público. Então, tem essas questões da ordem das políticas públicas, mas o Estado tem que fomentar alternativas em relação ao trabalho por plataforma. E é necessário articular políticas locais, estaduais, nacionais em relação a isso. Ano passado, a gente lançou um manifesto, entregou, uma entregadora foi lá entregou para o Lula, e foi logo depois do manifesto sobre soberania digital, que foi um plano de ação para o cooperativismo de plataforma no Brasil, que depois, esse ano, a gente fez um evento em Brasília, com 7 ministérios, que basicamente a ideia era: vamos explicar para o governo o que os diferentes movimentos sociais, trabalhadores, pesquisadores estão fazendo. O que a gente está falando é que não tem nada de muito novo. Ou seja, você tem parques tecnológicos nas universidades que incubam startups a rodo. É preciso incentivar mais incubadoras solidárias de tecnologia, como já tem um histórico do Brasil aí. Uma das coisas que eu fui descobrindo, você pode dizer melhor que eu, Sérgio, quer dizer, o Brasil tem um histórico bem-sucedido nos anos 2000 de políticas de economia solidária. E o Brasil tem um histórico de políticas de tecnologias livres e software livre bem-sucedido nos anos 2000. Só que essas pessoas nunca conversaram entre elas. E o que agora a gente precisa fazer é que as pessoas se articulem entre si para poder construir. E aí eu acho que sim, o Brasil pode ser pioneiro
Porque atualmente só Barcelona tem uma política local de cooperativismo de plataforma. É. Eu acho que o Brasil pode ser pioneiro no mundo em relação a esse tipo E de... ele pode sim trabalhar novos arranjos produtivos, porque é preciso, como vocês falaram muito bem, existem coisas que não se enquadram nas caixas que os europeus, americanos inventam, que é muito específico da nossa realidade. E a gente precisa apostar nessa realidade. Mas tem uma palavra mágica nos gestores de Brasília que eu queria denunciar aqui. Quando alguém falar isso para você, denunciar. Você logo vê que ele está querendo parar a tua proposta. É assim, a palavra mágica é uma frase, né? Que é assim, ó. Quem já fez isso no mundo? Ou seja, se a pessoa já te pergunta isso, sabe o que ela quer dizer? Ora, se ninguém já fez isso no mundo, não é você que vai querer fazer isso aqui. Então, é essa lógica que a gente também precisa enfrentar, que a gente enfrentava muito no software livre, provavelmente muito na economia solidária, e vamos continuar enfrentando. Por quê? Porque essa é a palavra mágica das Big Techs, né? Por que você vai fazer essa cooperativa aí, Julice e Rafael? Nós já temos tudo pronto aqui que melhora a vida de todo mundo. Essas ideias que a gente vai ter que também enfrentar, porque não é simples. A gente, quando dá dinheiro para os segmentos mais pauperizados da sociedade, que eles ganham autonomia, o outro lado perde. Em geral, eles perdem privilégios, contratos bastante bons com o governo. Então, a gente está numa situação de que esse livro de vocês vem em excelente hora. Eu vou ler de novo. Trabalho por plataformas digitais, do aprofundamento da precarização à busca por alternativas democráticas. Olha só esse livro. Está disponível. Compre, leia, reflita. Comente aqui embaixo, dê um clique, mas também procure, tem lá o endereço de todo mundo, e-mail, etc. E vamos discutir essa coisa nos movimentos populares, nos movimentos sociais, nos sindicatos tradicionais, na academia. Esse livro, não é porque eu fiz o prefácio, não. É o que eles falaram. Eles fizeram uma síntese muito legal desse debate hoje. E a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. Eu vou passar para as considerações bem rapidinhas da Julice e do Rafael. E se você tiver alguma notícia importante, Rafael, dê agora ou só no próximo episódio. Fala aí, Julice. Sérgio, só te agradecer muito por esse espaço, por essa conversa. Acho que tivemos uma hora aqui maravilhosa, né? Quando passa muito rápido, a gente sabe que foi muito bom. Não, só queria reforçar a importância de a gente entender esse tema, né? Eu acho que, sim, a questão das plataformas tem sido muito debatidas, mas eu acho que tem muita coisa ainda para a gente organizar em termos conceituais, tem muito campo, né? Tem muitas práticas ali, né, de pesquisas e de enfim, muito a fortalecer. Então, acho que é um livro que vem num momento bastante importante, né? Também sobre essa questão do cooperativismo, né? Eu sempre falo, eu sou natural, né, de uma região da Serra, né? Gaúcha ali, de Garibaldi, e onde a questão do cooperativismo é muito forte historicamente, né? Mas é algo que não se constituiu sozinho, não foi algo, não é uma coisa assim que surgiu do nada, né? Porque se tu pega trabalhadores sem qualquer condição de constituir para início de conversa um capital mínimo inicial para pensar numa organização ainda que cooperativada, é muito complicado, né, esperar que se faça isso, né? Então, assim, a região, por exemplo, da Serra, ela foi fruto de políticas públicas do Estado, desenvolvidas nesse sentido de produzir arranjos colaborativos. Então, eu acho que essa é uma saída muito importante, porque a gente precisa de uma outra alternativa, né? A gente precisa continuar tendo acesso a essas coisas, mas do ponto de vista de incluir trabalhadores com condições. E se a gente pega, parece uma coisa assim, né? Às vezes eu estou mesmo andando, né? Aquelas conversas que a gente tem
com um motorista de aplicativo, né? Quando está se deslocando de um lado para o outro. Ah, quanto é que tu está ganhando pela corrida? Ah, então, a gente ganha normalmente 10, 20%, né? Para onde vai os 80%? Parece uma coisa que na nossa cabeça não fecha. Então, por que a gente não tem os trabalhadores que se unem? E agora, sim, a gente está vendo algumas experiências, né? Positivas nesse sentido, até mesmo aqui em Porto Alegre, como é o caso da Liga, né? Que tem dado muito certo, agora que está fazendo essa coisa dos aplicativos de uma maneira colaborativa, porque, bom, a gente só tem que tirar, em tese, né, esse atravessador, é facinho, então, assim, dá para fazer, sim, né, dá para fazer, sobretudo quando a gente entra nessa discussão da importância das políticas públicas para o fomento de outros formatos, né, de organizações. Então, acho que o livro vem para demarcar uma discussão inicial e importante, assim, né, para demarcar conceitos que são centrais nesse debate, mas também para despertar, né, a importância de se discutir por uma regulamentação efetiva, de se fortalecer a organização dos trabalhadores e, sobretudo, de pensar em alternativas, né? Então, que esse livro possa provocar, produzir transformações. Então, eu agradeço muito pelo espaço e por essa conversa, sério. Valeu, Julice. Rafael, vamos lá. Começando te criticando, Sérgio. Não te criticando, você falou de uma coisa que eu acho muito importante, que nós brasileiros somos muito específicos em relação aos novos arranjos produtivos, que até lembro, a professora Roseli Fígaro tem cunhado o termo arranjos alternativos aos conglomerados tecnológicos, né? Uhum. Eu inverteria a tua questão, eu tenho falado isso, não é que nós somos específicos, são eles os específicos. Na verdade, o que eu tenho visto é que no sul global, o nosso modo de que as coisas não se encaixam é o que mais acontece. Quando eu publiquei esse livro, o que eu recebi de gente de Itália, de Índia, Paquistão, África do Sul, dizendo que lá é a mesma coisa. Então, isso nos ajuda a fortalecer também. Não somos nós os diferentes. Eles é que são e que tentam universalizar os conceitos deles. Então, isso é importante que a gente continue essa batalha em relação tanto a movimentos de base. O livro que a gente publicou é menos meu e da Julice, mais fruto de encontros ao longo desses últimos anos, desde antes da pandemia, encontros com pesquisadores, encontros com movimentos sociais, encontros com trabalhadores. A gente quer reconhecer toda essa relação muito forte que a gente tem com coletivos, com cooperativas, com movimentos, e com a própria universidade, que isso também reconhecer o papel da própria ciência aí de uma maneira leve. E a bomba que eu tenho para vocês é a seguinte, suspense. Em janeiro, tem uma nova revista acadêmica na praça e vai se chamar Platforms and Society, e vai ser uma revista acesso aberto da SAGE, editada por mim, pelo professor Nils Van Dorn, pela professora Cheryl Soriano, das Filipinas, professora Andrea Polio, da África do Sul, e a professora Julie Chen, que é minha colega aqui de Toronto, que é chinesa. Então, a gente talvez tenha o time mais diverso de editores em termos de geografias, e a gente está apostando nisso para construir e pressionar também por uma agenda, uma revista só para pensar os estudos de plataformas e trabalho de plataformas também, mas não só dentro de uma revista, que a gente vai aceitar, inclusive, submissões multimídia. Então, se você tem vídeos, documentários, arte, vai passar por pareceres como passam os artigos. É uma maneira também de a gente reconhecer as diferentes formas de produção do conhecimento. Obrigadão, Sérgio, pelo convite. E Rafael, trazendo um furo de reportagem. Isso aqui não é reportagem, mas na verdade o Tecnopolítica também traz novidades, furos. Pô, legal essa informação, Rafael. Parabéns. Parabéns também pelo trabalho no livro aqui. Julice e Rafael, obrigado por ter participado desse Tecnopolítica. E eu vou, de novo, fazer aqui a questão. Compre esse livro, discuta, leve para a sua sala de aula, para os seus amigos, para o seu movimento social, para o seu sindicato. Trabalho por plataformas digitais, do aprofundamento da precarização a buscas
ou A Busca por Alternativas Democráticas. Esse livro está aí disponível. Rafael Grogman, Julice, brigadão pela presença e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!